Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 29 de Física, que fala sobre o som e suas características. Então acompanhe comigo na página 170 em diante. Bom, o som, ou a gente pode chamar de onda sonora, é definido como uma perturbação que vai se propagando em um meio material a partir de uma fonte que vai emitir essa onda sonora. Ele vai se propagar pela vibração de partículas do meio em torno da posição de um equilíbrio. As ondas sonoras, ou som, eles podem ser classificados como ondas mecânicas e longitudinais, e outras também podem ser caracterizadas como ondas periódicas. Uma característica do som é que ele se propaga em qualquer meio, mas ele não pode se propagar no vácuo, então ele precisa de um meio material para se propagar. Então naqueles filmes que a gente assiste em que tem lá no espaço sideral algum som, é somente para dar emoção, mas na vida real mesmo, na realidade o som ele não se propaga no vácuo. Quando que tem um aumento de pressão em uma região do meio, a gente chama de compressão. Nessa região a gente vê a crista da onda, a parte mais alta dessa onda sonora. Já numa região com a pressão reduzida, a gente tem uma parte que a gente chama de rarefação. Então a gente encontra o vale dessa onda. Olha aqui, a gente tem as variações de pressão. Então quando aumenta a compressão, então a gente vai ter a crista. Então quando tem a rarefação, a gente tem aqui o vale. Continuando com as propriedades do som, a gente pode falar sobre a velocidade. Bom, a velocidade do som ela pode ser considerada independentemente da frequência, sendo definida basicamente pelas condições do meio que ele está se propagando, como a temperatura e as características físicas do meio. Se não fosse assim, um som de alta frequência viajaria com uma velocidade diferente de um som de baixa frequência. Então a gente vai ouvir uma orquestra, uma banda tocando, então fora de sintonia, porque dependendo do lugar que a gente estivesse, essas frequências diferentes elas seriam aí emitidas com velocidades diferentes também. Então a velocidade do som em um meio vai ser determinada por uma combinação da rigidez desse meio, que é uma grandeza que vê a compressibilidade dos materiais e sua densidade. Quanto mais rígido, menos compressível for esse meio, maior será a velocidade de propagação do som. Quanto maior a densidade de um meio, mais lenta a velocidade do som. Então, se a gente vê esses dois fatores, a gente pode dizer que a velocidade do som é relativamente baixa no ar, porque o ar ele é bastante compressível, ele é pouco rígido. Como líquidos e sólidos são relativamente rígidos e muito difíceis da gente compactar, a velocidade do som nesses meios é geralmente maior do que num gás, por exemplo. Então, a velocidade do som no sólido é maior que no líquido, que é maior que no ar. O som ele vai se propagar de forma aproximadamente esférica e a distância entre os dois vales dessas ondas sonoras ou de duas cristas define o comprimento de onda, que a gente já viu isso em alguns capítulos anteriores. E a frequência da fonte sonora define também qual vai ser a frequência da onda. Então, se a gente for exemplificar, imagine que a gente está afinando um instrumento musical através de um diapasão e ele vai vibrar em determinada frequência. A velocidade do som vai ser constante e dada pelo produto desse comprimento da onda com a frequência. Então, para a gente saber a velocidade do som, a gente pega o comprimento da onda e multiplica pela frequência, chegando na velocidade do som. Então, olha só para a gente comparar, né, alguns exemplos de velocidade do som em alguns materiais. No alumínio, no cobre, na água destilada a álcool, no ar a 40 graus e no ar a 20 graus. Então, a gente tem dois sólidos, dois líquidos e dois gases. A velocidade por metros por segundo vai ser maior nos sólidos, menor nos líquidos e ainda menor no ar, nos gases. Vamos fazer as atividades da página 171. No início do capítulo foi discutido que seria possível estimar a distância entre o observador e o local de onde se originou um raio. Considere que a velocidade do som na chuva seja de aproximadamente 350 metros por segundo. Discuta com o colega um procedimento para estimar a referida distância. Bom, a gente conta os segundos entre a visualização daquele relâmpago, que é aquela onda luminosa, e a audição do trovão e a gente multiplica por 350. Então, a gente vai ter aqui, ó, 350 vezes o tempo.
A B. Estime a distância do raio sabendo que o trovão chegou a 6 segundos após a luz do relâmpago. Então, a gente vai ter aqui, primeiro a gente vai descobrir, né, a variação da distância como? Velocidade vezes o tempo. Então, 350 vezes o tempo, que é 6, a gente tem 2.100 metros. Exercício 2. Considere o som se propagando em sólidos. Ele vai se propagar mais rápido no aço ou na borracha? Ele vai se propagar mais rápido no aço do que na borracha devido à alta rigidez desse metal, desse aço. O som se propaga mais rápido na água ou no ar? Na água, porque é líquido. Então agora a gente vai falar sobre um pouquinho das notas musicais. Bom, uma nota musical, ela está relacionada com a frequência de vibração dessa onda. Na música, a altura de uma nota, ela está relacionada à faixa de frequência, não ao volume. Então, frequências baixas serão as notas mais graves, enquanto as frequências mais altas são as notas mais agudas. Quando a gente toca uma tecla de piano ou um acorde em algum instrumento, né, como violão, a gente tem a emissão dessa nota musical, que é uma onda sonora em alguma determinada frequência. Olha só, um conjunto de notas de Dó a Si a gente chama de oitava. Então tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então essa é uma oitava. Então entre um Dó e um outro Dó é uma oitava. E esse Dó da oitava seguinte, a frequência das notas ela acaba sendo dobrada. Isso sempre vai acontecer quando a gente avança uma oitava na escala das notas musicais. Então a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Próximo é o Dó. Então essa é uma oitava acima. Olha só, a frequência de cada nota musical, de Dó a Dó. Se a gente tinha aqui 130, a gente vai ter ela dobrada na próxima oitava, 260 a sua frequência. E aqui a frequência de cada uma dessas notas. E como que a gente consegue ouvir o som, né? A nossa audição depende de várias etapas que vão transformar essas ondas sonoras que vêm através do ar em sinais elétricos, e eles vão ser transportados para o nosso cérebro, que vai interpretar esse som. Então as ondas sonoras, elas acabam entrando pelo nosso ouvido externo, elas vão passar por um lugar muito estreito que a gente chama de canal auditivo, que vai até o tímpano. O tímpano, ele vibra devido a essas ondas sonoras que ele recebe e envia essas oscilações para 3 ossos bem pequenininhos no ouvido médio, que a gente tem como nome matelo, bigorna e estribo. Esses ossos do ouvido médio, eles vão amplificar essas vibrações sonoras e vão enviar para a cóclea, que é a estrutura em forma de caracol cheia de líquido no nosso ouvido interno. Então lá tem células ciliadas próximas à extremidade mais larga da cóclea que detecta esses sons mais agudos, como o choro de um bebê. Aquelas mais próximas do centro, as células mais próximas do centro da cóclea, detectam sons mais graves, como a voz de um homem, por exemplo. Então aqui as 3 partes do nosso ouvido, né? A gente tem o ouvido externo, o médio e o interno. Esses ossículos aqui, ó, o tímpano encaminha para materno, bigorna e estribo. E a cóclea que vai receber, então, cada um desses sons, né? Depois vai para o nervo auditivo e vai ser interpretado no cérebro. Depois que a detecção pelos sensores, uma reação química cria um sinal elétrico que vai levar para o nervo auditivo, e esse nervo vai transportar esse sinal elétrico para o nosso cérebro, que vai transformar essa informação, né, que a gente consegue reconhecer e entender. Nós, seres humanos, nós conseguimos ouvir uma determinada faixa de frequência que vai de 20 Hz, que é um som grave, e vai até 20.000 Hz, que é um som agudo. Sobre intensidade e nível sonoro. Quando a gente fala no dia a dia sobre volume, nós estamos falando de uma característica do som que é intensidade de uma onda sonora. É basicamente a taxa média de energia por área que uma onda contém, né, quando ela atravessa algum meio. Por sua vez, então, a energia de uma onda está relacionada com a amplitude da sua onda. Quando a gente aumenta a intensidade de um som, nós estamos aumentando diretamente a amplitude da oscilação da onda e, consequentemente, a gente está aumentando a sua potência. Quando se trata da intensidade sonora, é muito mais conveniente a gente tratar as intensidades de forma comparativa. Então, a gente usa, né, o nível de ruído sonoro, que é medido em Bell, em homenagem a Alexander Bell. É possível a gente utilizar um submúltiplo dessa unidade que a gente chama de decibel.
A escala decibel ela é logarítmica. O que significa isso? Que o ruído sonoro aumenta 10 decibel quando a intensidade sonora aumenta uma ordem de grandeza, ou seja, quando a intensidade aumenta um fator de 10. Um aumento de 20 decibéis da intensidade sonora corresponde a uma intensidade 100 vezes maior que a intensidade anterior. Então, olha só, a gente tem o limiar de audição de 0 decibel. O farfulhar de folhas, né, passando assim, 10 decibéis. A conversa, 60. Concerto de rock, 110 decibel. Limiar da dor, 120. Turbina a jato, 130. Alguns valores em decibel para que a gente possa entender sobre os ruídos sonoros. Agora nós faremos as atividades finais da página 174 em diante. Texto para as questões 4 a 6. O eco é um fenômeno que ocorre quando um som é enviado a obstáculos capazes de refletir o som a distâncias superiores a 17 metros. Primeiro ouve-se o som emitido pela fonte. Em seguida, ouve-se o som em menor intensidade refletido pelo obstáculo. Isso ocorre porque o nosso ouvido é capaz de distinguir sons separados por uma diferença de tempo de no mínimo 0,1 segundo. Considere que uma pessoa está gritando em direção a um conjunto de montanhas à distância de 790 metros. Quanto tempo leva para essa pessoa ouvir de retorno a sua voz? Então, olha só, a gente tem aqui o ΔT é igual a distância dividida pela velocidade do som, para a gente adotar 345 metros por segundo. Então, a gente pega a distância e divide aí pela velocidade do som, que dá 4,6 segundos. 5. Reflita e responda. Por que o som do eco apresenta um volume mais baixo se comparado ao da fonte emitida inicialmente? Porque a intensidade sonora ela vai decaindo com a distância de acordo com o meio e com a sua área de propagação. Para essas ondas que são esféricas, o som decai com o inverso do quadrado da distância. Então, ao retornar, o som já perdeu grande parte da sua energia inicial. 6. A reverberação ocorre quando o obstáculo que reflete o som está a distância menor que 17 metros. Provavelmente você já esteve em uma sala muito fechada, como um salão de eventos. Nesse caso, nosso ouvido interpreta o som emitido e refletido de maneiras sobrepostas, o que dificulta o som emitido. Pensando que o som reflete melhor em superfícies rígidas, o que poderia ser feito para amenizar a reverberação em uma sala muito grande? Pode adicionar materiais macios e menos rígidos, como carpetes, tapetes, cortinas, estofados, que são elementos capazes de absorver esse som reverberado, que é o que acontece quando a gente vai num estúdio, numa sala de teatro. Eles colocam esses materiais justamente para dificultar a reverberação, para a gente não ter problemas de interpretar o som emitido. 7. Complete a sentença corretamente. O som é uma variação de pressão. Quando há um aumento da pressão de uma onda sonora, chamamos de compressão. Nessa região, a onda passa pela crista. Já em uma região com pressão reduzida, numa onda sonora, é chamada de rarefação. Nessa região, a onda passa pelo vale. 8. O estudo aprofundado da reflexão sonora permitiu a criação do sonar, instrumento muito utilizado na navegação para detectar rochas, embarcações ou submarinos ao redor. O sonar funciona com a leitura do eco de reflexões sonoras em alta frequência, que é ultrassom. Considere que um sonar opera a uma frequência de 20.000 Hz e a velocidade do som na água do mar é de 1.500 metros por segundo. Qual é o comprimento de onda do ultrassom na água? Então, a gente vai fazer o quê? Pegar o comprimento de onda, que é igual à velocidade do som dividido pela frequência. 1.500 dividido por 20.000, 0,075 metro. 9. Considerando o exercício anterior, responda. Quanto tempo uma embarcação levaria para detectar um submarino a distância de 4,5 km? Então, a gente vai ter aqui, né? A distância multiplicada por 2, porque é ida e volta, e a velocidade 1.500 igual a 6 segundos. 10. Faça um esquema ilustrando a onda sonora, detalhando a compressão e a rarefação. Em seguida, descreva como o som chega ao nosso ouvido. Bom, a gente tem na parte das cristas a compressão da onda, e na parte do vale nós vamos ter a rarefação da onda. Então, vai chegar através de uma série de etapas complexas que transformam essas ondas sonoras em sinais elétricos que vão ser transportados para o nosso cérebro, que vai interpretar o som. 11. Quais propriedades físicas afetam diretamente a velocidade do som nos meios? Bom, rigidez e sua densidade. 12. Utilize os símbolos de maior que ou menor que para comparar as velocidades do som nos diferentes materiais a seguir. Na água é maior
que no ar. Na borracha, maior que no ar. Na borracha, menor que no aço. E no ar quente, maior que no ar frio. 13. O som é uma onda longitudinal ou transversal? É longitudinal. 14. Use o quadro a seguir para calcular a velocidade do som aproximada de cada nota musical. A partir deste resultado, o que você conclui? Bom, a gente chega aqui a 350 metros por segundo, 350, 350. Por quê? A gente vê que a velocidade do som não se altera para diferentes frequências. Então, a velocidade do som ela é praticamente invariável em relação às suas frequências. 15. O que acontece com a frequência de Ré de uma mesma nota musical de um piano de uma oitava para outra logo em sequência? Ela dobra, então esse novo Ré vai para 293,66 Hz. 16. O tímpano vibra devido às ondas sonoras recebidas e envia essas oscilações a 3 ossos minúsculos no ouvido médio: martelo, bigorna e estribo. Qual é a função deles? Eles vão amplificar as vibrações sonoras e enviá-las para a cóclea. 17. Com relação ao ouvido, assinale a alternativa correta, que está em D, onde fala que ele é composto por 3 seções: ouvido externo, médio e interno. 18. As vibrações sonoras movimentam o líquido na cóclea. Uma reação química transforma a informação sonora em impulso elétrico, que é levado ao nervo auditivo. Qual é o próximo processo para ouvir o som? Bom, o pulso elétrico vai ser transmitido para o cérebro, em que a informação sonora ela vai ser interpretada. 19. Qual é a faixa de frequência da mínima à máxima que um ser humano consegue ouvir? Bom, de 20 Hz até 20.000 Hz. 20. A cera do ouvido tem a função de impermeabilizar o canal auditivo, bloqueando a formação de fungos e bactérias. Portanto, ela evita doenças como inflamações no ouvido. Pesquise e responda: é saudável limpar o ouvido muitas vezes com cotonetes para remover a cera? Bom, a cera ela não é sujeira, então não é muito saudável removê-la com tanta frequência, porque isso pode provocar inflamação e até infecção no ouvido. Então, recomenda-se limpar apenas a parte externa do ouvido, mas não todos os dias. 21. A audição pode ser perdida com a morte das células auditivas devido ao envelhecimento ou a ruídos muito fortes. O nível de ruído sonoro pode ser medido em decibéis. Em que níveis o ruído torna-se extremamente prejudicial à saúde humana? Cite alguns ambientes que podem proporcionar níveis de ruídos elevados. Bom, ruídos acima de 85 decibéis são extremamente prejudiciais à saúde humana. Concertos, construções, pontos com máquinas de construção e aeroportos têm alto nível de ruído. 22. Cite uma das grandes invenções de Alexander Graham Bell. Bom, é uma resposta pessoal, mas você pode colocar o telefone. 23. Pesquise e responda: qual é o nome da categoria de médicos especialistas em ouvido? Otorrinolaringologista.